Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora no Allianz Parque, Vasco perde para o Palmeiras por 2-0, surpresa nenhuma, uma derrota esperada, até tardiamente, né, porque o jogo foi adiado, o jogo era para ser dia 26 de maio, foi adiado por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, mas eu queria dizer aqui a respeito principalmente do silêncio do Vasco depois da derrota para o rival, para o maior rival por 6-1, um silêncio sepulcral de 10 dias, que hoje veio à tona um time apático por conta de uma diretoria que não tomou nenhuma atitude, por conta de um presidente que eu apoio até no litígio com a SAF. Eu apoio a atitude do Pedrinho, porque, enfim, por N motivos, né, pela SAF não ter feito o que prometeu, não ter trazido o time competitivo, mas eu tenho também que criticar o Pedrinho, o atual presidente da gestão do Vasco, o atual presidente da gestão da SAF, porque 10 dias de silêncio, uma declaração no YouTube, uma declaração para a torcida, uma declaração nas redes sociais não é o suficiente. Você tem que agir, você tem que ter pulso para tentar mudar algo, porque uma derrota como foi a do domingo retrasado por 6-1 para o maior rival, não pode ser considerada normal. Isso se você mantém, por exemplo, uma equipe com alguns jogadores que hoje eu vou falar que entraram em campo, quando você mantém esses jogadores, você passa um recado de que você achou normal a derrota para o Flamengo por 6-1. Então, jogadores como o Maicon, jogadores como o Léo, jogadores como o Rossi, como o Galdames, como o Esforça que entraram em campo hoje, eles não poderiam nem passar perto hoje, nem do banco de reserva do Vasco. Ah, mas e o elenco do Vasco? Pô, mescla a juventude, mescla a molecada, pega o JP, Galvão, pega outros moleques que tem lá, que eu sei que tem qualidade, o Lincoln. Ah, é uma fogueira para eles. Cara, mas tem que ser passado um recado. E o recado não foi passado. Então o Vasco, além disso, além de ser um clube problemático a respeito de dar respostas à torcida, um clube problemático em relação a contratações esse ano completamente fora do padrão que tem que ser padrão Vasco de qualidade. Então o Vasco ele não deu o recado que deveria dar para a torcida. Manteve jogadores que não eram para entrar em campo nessa rodada. Não eram para entrar em campo, era para ficar as 3 rodadas fora. E o resultado seria derrota da mesma forma. Então eu não gostei do recado que foi passado pela administração Pedrinho, colocando esses jogadores em campo. Mais uma vez eu repito, mas a molecada pode ser jogada na fogueira, mas é o recado que tem que ser dado. Se essa molecada está subindo para o profissional, eles sabem, eles têm que ter a noção de que eles podem ser colocados no time profissional para jogar. E esses 10 dias não foi feito nada. A derrota para o Flamengo foi considerada normal pela presidência do Vasco, infelizmente. O Vasco chegou nesse nível de mediocridade. Muitos aí vão dizer, pô, mas a gente tomou de 6 do Flamengo, agora a gente perdeu de 2 pro Palmeiras. Não melhorou? É o medíocre que pensa assim. Só o medíocre que consegue pensar dessa forma. Não melhorou. O time continua uma porcaria, continua sem saída de bola, continua com erros primários, continua com Galdames e Esforça não marcando ninguém, continua com o Léo frouxo, o cara de tristeza, continua o Lucas Piton tentando jogar sozinho, errando pra cacete, o Verratti tentando jogar sozinho, errando pra cacete, pouquíssimos jogadores tentando, e os poucos que tentam erram mais, porque eles tentam sozinhos. O Rossi sem a menor condição de jogar futebol, sem a menor condição de jogar no Vasco mais. Esses recados que foram passados para a torcida são péssimos recados. São recados de que o Vasco está navegando em mares tranquilos e não está. Tem que mudar tudo, tem que mudar meia dúzia do time titular e não foi feito isso. Eu me envergonhei quando eu vi o Maicon entrando de titular, o Rossi entrando de titular, o Galdames entrando de titular. Que absurdo! Esses caras tomaram de 6 andando em campo. Galdames ser titular é uma afronta ao torcedor, o Rossi ser titular é uma afronta. Não são culpados sozinhos, mas são culpados como todos os outros, com parcelas ainda maiores, porque compõem um meio campo. O Galdames, o senhor Esforça hoje, que andou no gol no segundo gol do Palmeiras, olhou o Estevão passar por ele, olhou. É o recado que se dá. O jogador pode errar, tomar de 6 do rival, que ele vai ser titular no jogo seguinte. E o Álvaro Pacheco, galera, já deu pra ele. O Álvaro Pacheco já entrou, já demitido, ele já entrou fora do Vasco. Ele já perdeu aquele jogo pro Flamengo da forma que perdeu, ele já tá fora do Vasco. Ele tá fazendo hora extra, já tá fazendo hora extra no Vasco. Ele não consegue mudar nada. Ele entrou com o Robert Rojas hoje, 3 zagueiros, o time completamente perdido. O Rojas perdido também. Depois ele
tentou corrigir por uma ocasião do destino, o Rojas se machucou, ele coloca o Sforza, que puta que me pariu, né? Sforza. Meu Deus, aí o Vasco ganha um meio campo mais encorpado, porque ele entrou com 4 no meio campo, sendo 2 pontas. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. O Piton entrando de ponta, de ala junto com o Puma Rodrigues, o meio campo com 2. O meio campo com Zé Gabriel e Galdames. Pra marcar o quê? Não marcam ninguém. Tudo errado, escalação errada. Eu falei, esse time do Vasco tem que ser um 3-5-2 ou um 3-6-1. E mesmo assim, com esses jogadores com essas características de Zé Gabriel, Sforza, Hugo Moura, que tá com a bunda do tamanho da bunda da Gretchen, Hugo Moura, o Sforza, que eu já devo ter falado, Galdames, o melhor deles nem foi relacionado. Para você ver como é que são as coisas, o melhor desses jogadores aí nem foi relacionado, que é o Matheus Cocão. E o Adson entrando e tentando dar uma movimentação, um jogador que não vale o que foi pago, vou falar todos os vídeos isso, mas é um bom jogador, não vou negar que é um bom jogador. E o David ressuscitado, depois de ter sido encostado inexplicavelmente contra o Flamengo. Cara, é muita coisa errada, é muita coisa errada. Esse vídeo aqui, se eu for ficar destrinchando o que tem de errado no Vasco, eu vou fazer um vídeo de 50 minutos, só falando dos erros. Só falando dos erros. Ele pega no segundo tempo, ele faz a brilhante alteração, ele troca um lateral por outro, e depois da lateral por outro, de novo. Sai o Paulo, sai o Puma, entra o Paulo Henrique. Sai o Piton, entra o Vitor Luiz. Eu sou técnico do Vasco assim. Assim eu sou técnico do Vasco. Então um técnico que já entrou demitido, já entrou fora do Vasco, tá fazendo hora extra no Vasco, a gente não sabe até que rodada que ele vai, mas ele não vai durar no Vasco, certeza disso. Uma pena, né, porque mais uma vez o Vasco sangra, né? Já falo isso desde que eu lancei o canal aqui há 3 anos. O Vasco continua sangrando, o Vasco já sangrava há 20 anos e contando, continua sangrando. É briga da justiça pela SAF, é a SAF querendo melar o negócio, melar a estrutura do futebol para não ter dinheiro, e o Pedrinho falando que vai mudar, e vai fazer, e vai acontecer, o Vasco dividido de novo, e isso reflete dentro do campo essa bagunça que foi hoje o jogo contra o Palmeiras. Resultado, galera, 2-0, ferimentos leves, tá? Palmeiras é uma equipe já consolidada, tricampeã da Libertadores, atual campeã brasileira, 11 vezes campeã brasileira, atual campeã. Então, Palmeiras venceu hoje é o de menos. O que eu queria ver hoje era atitude. Eu não vi atitude de ninguém, a não ser do Verratti, talvez do Piton, errando tudo, mas tentando pelo menos. Vai sonhar com o Estevão, o Piton também. Pelo amor de Deus, caralho. Então o Verratti, mais uma vez, é o único que briga, mas briga sozinho. O David, enquanto estava em campo, também estava meio isolado, mas brigou também para tentar alguma coisa. E é sacado no segundo tempo para a entrada do Adson. Foda-se. Cara, ele não conhece, ele não entende. Esse Álvaro Pacheco não entende do riscado. Eu não tiraria o David para colocar o Adson. Eu colocaria o Adson no lugar do Rossi. Bota o Adson mais pelo meio, tira o Galdames, bota outro jogador. Cara, eu faria totalmente diferente do que ele fez hoje. Para começar, eu não escalaria 3 ou 4 jogadores aí. O Michael eu não escalaria, o Léo eu não escalaria. Botaria base, como eu falei. Eu não escalaria o Galdames, eu não escalaria o Rossi. Esses 4 para mim não entrariam em campo. Simples assim, não entrariam em campo. Colocaria moleques da base, Matheus Carvalho, não, que não foi relacionado, mas eu colocaria. Colocaria o Hugo Moura, bunda da Gretchen, então, quer dizer, acho que pelo menos mais disposição que o Galdames ele deve ter, mais inteligência e versatilidade e vontade de marcar do que o esforço ele deve ter também. Então, colocaria esses jogadores e tiraria meia dúzia desses aí que entraram hoje. O Álvaro Pacheco não fez isso, porque não conhece de Vasco. Eu tinha falado há uns 4 semanas atrás, um mês mais ou menos atrás, eu tinha falado que eu não concordaria com a contratação do Álvaro Pacheco, porque ele não conhece o Vasco, não conhece o futebol brasileiro, não conhece principalmente que é jogar um clássico contra o Flamengo e não conhece o que é jogar um clássico contra o Palmeiras no Allianz. 2 porradas que o Vasco tomou jogando futebol medíocre nas 2 partidas. Uma foi uma goleada histórica, marcada para sempre, e a outra foi uma derrota vexatória da mesma forma, porque o Vasco não jogou. Então eu estava certo na minha convicção de que um técnico estrangeiro português que nunca treinou ninguém na vida, treinou um timeco lá de Portugal, não poderia vir para o Vasco a banca de Salvador da Pátria, e ele veio, já para mim já está fora do Vasco, é questão de tempo o Álvaro Pacheco ser demitido. É uma pena, porque o Vasco mais uma vez perde tempo, vai chegar um outro treinador aí daqui a não sei quantas rodadas, pode demorar 5, 6, 7, mas ele não vai ficar no Vasco, certamente ele não vai ficar. Esse elenco não dá mais resultado do que isso aí, e ele não tem coragem de botar a molecada para jogar.
Não tô falando da molecada Ryan, não, da molecada que ele botou até no banco hoje, não sei porque que não entraram. Luiz Gustavo, JP. Botava esses moleques pra jogar. Tira essa íngua desse Galdames aí, bota ele na reserva, já vai embora mesmo, já é emprestado, nem é jogador do Vasco. Mas não, ele insiste nos erros, insiste com o Michael, insiste com Galdames, insiste em colocar esforço. Esses caras não deram certo. Infelizmente o Vasco queimou, jogou dinheiro no lixo. O Adson ainda tem uma pequena expectativa que vai fazer alguma coisa. E o Ryan, talvez com um time melhor, que é da base do Vasco, talvez possa mostrar um pouco mais de futebol. Vou dar as notas aqui, galera, rapidinho, tá? Léo Jardim, nota 8. Queria falar aqui sobre a partida contra o Flamengo. Cometi um equívoco, falar que a nota 2 para ele foi equivocada. Eu daria pelo menos contra o Flamengo uma nota 6, porque se não fosse ele contra o Flamengo seria 10-1 Flamengo. Mas na partida de hoje eu vou dar uma nota 8 pro Léo Jardim. Robert Rojas muito fraco, jogador do Ramon Dias, nota 1. O Maicon, cara, o Maicon é complicado. O Maicon hoje nem foi o pior zagueiro, o pior foi o Léo. O pior dos três foi o Léo. O Maicon vai dar uma nota 4, o Léo vai dar uma nota 0. É um jogador que ele reflete a apatia, ele reflete a tristeza, ele já é um jogador que vem do ano passado também, que não absorvia bem a crise, não absorvia bem as derrotas, um jogador que chora, que sente muito. Então, infelizmente o Léo não serve para o Vasco, nota 0 para ele hoje. O Puma Rodrigues voltou a ser o Puma Rodrigues desligado de outros tempos, nota 2 para o Puma Rodrigues. O Zé Gabriel perdido na cabeça de área, nota 1. O Galdames, meu Deus do céu, cara, até quando eu vou ficar dando nota 0 pro Galdames? Nota 0 pro Galdames. O Lucas Piton, que entrou na ponta, que entrou do lado esquerdo, eu vou dar uma nota, ala esquerda, vou dar uma nota 4, errou demais hoje o Lucas Piton. O David, eu vou dar uma nota 5, porque ele tentou, cara, ele conseguiu proteger, ele é um jogador forte, conseguiu proteger a bola no ataque. O Verratti, eu vou dar uma nota 7, o Verratti merece muito, cara. O Verratti fez um gol ali que ele acabou empurrando o jogador do Palmeiras, mas o Verratti merece muito ser elogiado pela torcida, mesmo nas derrotas, nota 7. E o Rossi, nota 0, não tem a menor condição, tá sem força, sem pegada nenhuma. Acho que eu pulei aqui alguém, né? Algum ala eu devo ter pulado. Puma Rodrigues eu falei, e o Lucas Piton eu falei, acho que eu falei todo mundo. E o Álvaro Pacheco eu vou dar uma nota 2. Álvaro Pacheco tá fazendo hora extra, já está fazendo hora extra no Vasco. O Vasco não vai demiti-lo agora, mas eu acho que ele já está com os dias contados no Vasco, infelizmente. Entraram ainda no Vasco o Esforça no lugar do Robert Rojas, Esforça nota 0. Como é que um cara marca o Estevão, que estava voando no jogo daquela forma com o olho, nota 0 pro Esforça? Não pode nem mais vestir a camisa do Vasco, tem que ficar pelo menos uns 5 jogos aí fora para aprender, treinando marcação. O Vitor Luiz eu vou dar uma nota 3, né? Não fez muita coisa. O Hugo Moura também, bunda da Gretchen, não fez muita coisa. O Paulo Henrique entrou no lugar do Lucas Piton, ainda jogou uns 20 minutinhos ali, 15 minutinhos, vou dar uma nota 4 também, muito fraco, muito limitado. O Adson tentou fazer um salseiro ali do lado esquerdo, mas também o Vasco recuado, com a bunda toda lá atrás, todo mundo com medo de novo, é difícil querer cobrar um cara de ataque, um cara agudo, sem ninguém para ajudar. Vou dar uma nota 6 pelas tentativas ali pelo lado esquerdo. E o Ryan jogou pouco, vai deixar sem nota. E é isso, galera. Vasco permanece com 6 pontos, uma pior defesa, só não está na zona de rebaixamento porque o campeonato esse ano está muito abaixo, tecnicamente. Mas é questão de tempo, cara. Com esse elenco aí é questão de tempo, infelizmente, o Vasco entrar na zona de rebaixamento e talvez entrar para não sair mais, porque se não chegar aí um zagueiro bom, um meio campo, cabeça de área, volante para marcar, um atacante para jogar junto com o Verratti ali, ajudando, talvez junto com o David também, fazendo uns 3 atacantes ali, caso o Vasco precise jogar com 3 atacantes, eu não gosto, meu esquema seria 3-5-2, ou um 4-4-2, um meio campo mais encorpado, mas chegando, vai ter que chegar esses caras, e o Felipe Coutinho fazendo aí o meio campo de criação, ele que a origem dele é ponta esquerda, jogou a maior parte da carreira assim, e vai ter que achar um lugar ali no meio campo, ali junto com o Payet, que hoje foi desfalque, um desfalque muito estranho. Em cima da hora o Payet não jogou com problema muscular. É isso, galera, é muito problema, a torcida vascaína tá de saco cheio, eu estou de saco cheio, venho aqui mais em consideração a vocês, dar aquela moral ali no vídeo, falar a minha opinião, mas a resposta que foi dada depois da derrota pro Flamengo foi uma resposta muito ruim, uma resposta que é normal para eles perder de 6, porque entrou hoje 70% da equipe que perdeu pro Flamengo entrou em campo hoje, e não pode ser assim, não pode ser assim.
É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.